Maressa Moura é esposa do pastor Samuel Santos e junto lideram a Igreja Batista Nossa Casa em Poconé e a primeira Igreja Batista em Tangará. Maressa é mãe de 4 filhos, graduada em nutrição pela UFMT e bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Mato Grosso. Líder do Ministério Preciosas. E juntamente com seu esposo, são idealizadores do Encontro de Despertamento Pastoral Lidere com Paixão e do Movimento Insight, que visa treinar e desenvolver equipes e ministérios. Recebam com muito carinho a pastora Maressa Moura. E hoje eu quero falar com você a respeito de como permanecer queimando, amém? É muito importante estar em lugares como esse, mas eu estive meditando, pedindo ao Senhor uma palavra e algo que está martelando na minha mente que eu quero compartilhar contigo aqui nessa noite é que muitas vezes nós vivemos, nós experimentamos coisas lindas, experiências sobrenaturais em ambientes como este, mas a grande verdade é que a segunda-feira sempre chega para todos nós, não é? A grande verdade é que depois de uma conferência, depois de vivermos um mover extraordinário dos céus em lugares como estes em que nós estamos, a realidade ela sempre vai bater a nossa porta. E aí é que começa a grande prova de tudo aquilo que nós estamos prestes a viver nesses dias, amém? Queridos, o Senhor já fez grandes coisas aqui, isso é só a abertura do nosso evento. Mas o Senhor tem grandes porções sobrenaturais para derramar para você. Deus tem resposta para você. Deus tem direção para te dar. Deus tem cura, libertação para fazer na sua vida nesses dias. Mas não se esqueça, a segunda-feira vai chegar. E eu te pergunto, quem é você depois, sabe, que o culto acaba? Quem é você? Como fica o seu coração depois que o mover passa? Como é que fica o seu coração depois que as luzes se apagam e que nós encerramos uma conferência e que nós vamos para as nossas casas, para a nossa rotina, para o nosso trabalho, para as nossas famílias, quando nós vamos de volta para os nossos problemas, para os nossos dilemas? Quem é você? Como fica o seu coração? Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para estimular você a viver uma vida queimando por Jesus, amém? Nós não podemos viver em busca do próximo culto, irmãos. Você não pode ser como aquela pessoa desesperada que anda com um carregadorzinho assim. Onde tem uma tomada? Onde tem uma tomada? Posso carregar aqui? Aqui tem... Me empresta uma tomada? A gente não pode viver como pessoas assim, queridos. Sempre em busca do próximo culto, sempre em busca da próxima conferência, sempre em busca da próxima experiência. Que nós vamos viver em ajuntamentos como esse. Nós precisamos, queridos, ser cheios o tempo todo. Nós precisamos viver uma vida queimando por Jesus. Existe uma chave poderosa revelada por Jesus para que nós possamos permanecer sempre em chamas. E essa chave é o secreto. Diga comigo, secreto. Sabe, na vida nós vivemos a buscar tantas coisas. O tempo todo nossos olhos são atraídos a propagandas, a coisas que você nem sabia que existiam. E de repente você começa a pensar que você realmente precisa disso. E nós estamos o tempo todo sendo movidos por desejos, buscas. Mas a palavra de Jesus ainda está a ecoar em nossos ouvidos. Uma só coisa. Uma só coisa. Uma só coisa é necessária. E quando a gente olha para essa conversa onde Jesus disse essa frase, ele estava ali na casa com os seus amigos, Maria e Marta estavam lá. Você se lembra desse episódio? Lembra? Fala comigo aqui, pelo amor de Deus. Ah, você se lembra. E aí, queridos, o que acontece quando a gente olha para aquele episódio tão emblemático? Eu não sei você, mas quando você lê o texto, parece que a gente já olha para a abençoada da Marta, já elenca ela como a errada da história,
E a gente diz, ai, Marta, Marta, né? Eu não sei você, quando eu leio a Bíblia, eu faço entonações, caras e bocas. Eu me vejo dentro da história. Eu imagino um negócio projetado na tela, né? E agora até o The Chosen veio ajudar a gente a imaginar, não é verdade? Como a gente imagina, a gente vai longe. Mas, queridos, quando a gente olha para aquela situação ali, Marta correndo de um lado para outro, servindo Jesus, Maria sentada aos pés, escolhendo a boa parte. E aí, Jesus diz, Marta, Marta, parece que você põe um tom bravo assim na voz de Jesus. Marta, Marta, como você está errada. Olha só, Maria está aqui sentada e ela escolheu a boa parte. Você está aí correndo, louca, de um lado para o outro. Mas será, eu pergunto a você, será que era isso mesmo? Será que faz algum sentido? O próprio Jesus, que ensinou que para ser o primeiro no reino nós precisamos servir a todos. O próprio Jesus, que quando foi ensinar sobre serviço, Jesus não fez um belo sermão, não, ele pegou, foi uma toalha, uma bacia, lembra disso? E ele lavou os pés dos seus discípulos. Será que faria sentido que Jesus estivesse repreendendo Marta pelo que ela estava fazendo? Fala comigo, faz sentido? Eu não sei você, mas se você pensar um pouco, não faz sentido que Jesus estaria repreendendo Marta e dizendo que o que ela estava fazendo estava errado, que Marta de repente não deveria estar servindo. Na verdade, queridos, o que eu entendo quando eu vejo isso é que Jesus estava acendendo uma luz sobre o coração de Marta. Jesus estava trazendo um alerta para que ela pensasse sobre os seus sentimentos, para que ela avaliasse as suas motivações. E Jesus estava aqui não dizendo que servir é errado, porque isso não faria sentido, nem estaria coerente com as outras pregações e ensinamentos de Jesus. Mas Jesus estava elencando uma ordem a ser seguida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Sabe, queridos, nenhum momento Jesus repreende Marta pelo que ela estava fazendo, mas Jesus alerta sobre o seu coração. Se você ler Lucas 10, no verso 44, diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus não diz, Marta, Marta, para, senta aí um pouquinho. Jesus diz, Marta, você está preocupada. Marta, você está inquieta. O que nós precisamos entender, Jesus não vai ficar feliz com você se você quer ficar ali o tempo todo esparramado. Ai, gente, como é bom às vezes a gente ficar esparramado no chão assim, babando, chorando na presença de Jesus, não é não? Eu não sei você, mas você deve ter um tapetinho, um cantinho na sua casa que você queima por Jesus. Você chora, você deita, você fica, né? Mas, queridos, em algum momento, se você verdadeiramente está aos pés de Jesus, você vai se levantar em resposta àquilo que Ele ministrou ao seu coração enquanto você estava escolhendo a boa parte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmãos, Jesus estabelece uma importante prioridade a ser seguida. Não adianta sentar-se para dedicar a boa parte se você não se levanta em resposta àquilo que foi ministrado ao seu coração. Todo o conhecimento de Jesus, adquirido na presença, todo o doce desfrutar da sua santa presença, sempre vai nos levar ao movimento. Diga comigo, movimento. Faz comigo a mãozinha assim, ó, movimento. Isso, para você não dormir, amém? Movimento. Toda vez que você está na presença de Jesus, Ele vai levar você a ir em direção daquilo que queima no próprio coração dEle. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Toda vez que você tem contato com a presença, você vai ser movido na direção certa. Mas, do outro lado, numa outra perspectiva, quando você se põe a fazer coisas, quando você se põe em tarefas, sem desfrutar do descanso que só é encontrado na presença de Jesus, você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai se frustrar. Quando nós nos colocamos em tarefas sem Jesus, é como se você estivesse lá no jugo, naquela canga, sozinho, carregando todo o fardo pesado, e então você facilmente vai chegar à desistência. Eu não sei quantos de vocês estão aqui cansados, sobrecarregados,
talvez entristecidos, com um sentimento de desistência, eu venho da parte do céu dizer a você: ajusta o seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento dos céus sobre o centro-oeste brasileiro. O Senhor está ajustando o coração de líderes. O Senhor está levantando filhos apaixonados por Ele. O Senhor está restaurando a adoração nos altares das igrejas. O Senhor está fazendo um grande mover sobre o estado do Mato Grosso, mas sobre o centro-oeste também, para que, queridos, nós possamos, como ondas, ali no sul do Brasil, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste, e essas ondas se levantarem e se agitarem, para que então possamos experimentar um grande avivamento no Brasil. Mas nós precisamos, queridos, deixar que o Senhor alinhe e ajuste o nosso coração e a nossa motivação, amém? Quando não há o desfrute, no descanso que há em Jesus, nós estamos simplesmente gastando as nossas vidas em trabalhos forçados. Nós estamos fazendo tudo na força do nosso braço. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O ano passado eu experimentei uma estafa tão grande. Quem anda perto de mim sabe. E eu precisei perguntar para mim: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque haviam muitas coisas nas minhas listas de tarefas que Jesus não havia me pedido, e eu estava extremamente cansada e sobrecarregada. E Jesus me perguntou: filha, por que você está fazendo isso? Eu disse: Jesus, estou fazendo para o Senhor. E Ele disse: mas eu não te pedi. E eu falei: Senhor, não deixa eu gastar a minha vida e os meus dias com coisas que não são aquelas que o Senhor quer de mim. Alinha e ajusta o meu coração. Porque quando nós nos gastamos na presença de Jesus, nós somos renovados, restaurados. Aí sim, nós vivemos atolados até o pescoço, mas felizes, alegres, satisfeitos no Senhor. E aí sim, queridos, quando nós estamos dessa forma, todo o conhecimento de Jesus vai nos levar a um movimento ajustado, a um movimento que contempla a vontade dEle para nós. Jesus veio já, Ele já pagou o preço, e Ele fez esse caminho para nos ligar de novo com o Pai, e nos devolver a possibilidade de entrarmos nos aposentos do Rei. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O Espírito Santo docemente nos atrai todos os dias. E papai está no secreto. Ele já está lá nos esperando para nos recompensar. E a recompensa do secreto é a presença. Por que nós ainda queremos tantas coisas? Ou pior, porque nós não queremos o Senhor. Porque os nossos olhos são atraídos para toda parte. Mas quantas vezes nós relutamos e desobedecemos e não ouvimos o chamado de Deus para nós? Aonde você tem depositado a tua sede? Eu posso te dizer, querido, você pode ter muitas coisas, mas a plenitude só pode ser provada em um lugar. A plenitude reside na presença. A plenitude reside na presença. Você pode ter o que você quiser nesse mundo, mas você só vai ser pleno quando você desfrutar da presença. O convite de Jesus ainda ressoa aos nossos corações. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Jesus nos chama porque Ele sabe que Ele é o único capaz de nos preencher. Jesus nos chama porque Ele sabe que é só nele que nós possamos nos reabastecer, podemos nos reabastecer. Ele é e Ele tem tudo o que nós precisamos. É interessante que o convite de Jesus para o descanso vem depois de uma missão. Se você ler Lucas, capítulo 10, que é o capítulo anterior a esse, 11, verso 28, venham a mim todos que estão cansados. Jesus, Ele envia os seus discípulos para uma missão e Ele diz que eles tinham que ir cada um para a sua cidade. E Jesus dá a eles autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. E no capítulo 11, quando Jesus diz, venham a mim, Jesus está olhando para aqueles discípulos, voltando da missão, voltando cada um da cidade. E provavelmente eles estavam cansados, porque quando você se dedica à missão, você vai se cansar, porque essa carne aqui é frágil.
Irmãos, Deus nos fez desse jeito, a gente precisa deitar e dormir. 1/3 da vida a gente passa dormindo. A gente tem que pedir para o Senhor nos dar sonhos proféticos, amém, gente? É muito tempo dormindo. Senhor, vai aí, usa e aproveita esse tempo. Então, Jesus olha para os seus discípulos e diz, venham a mim. Esse versículo não é para quem estava lá fora, perdido, era para os seus discípulos. Para aqueles que estavam voltando de uma missão, venham a mim. Vocês estão cansados, o descanso é em mim, é em mim. Sabe, queridos, o convite de Jesus, em outro episódio, para Pedro, vamos para águas mais fundas. Veio também depois que ele estava ali cansado. O texto diz, você se lembra desse episódio? Jesus, pescamos a noite toda. Tentamos, pelo menos, nada pescamos, nada conseguimos. Ele estava cansado. Eu não sei se você gosta de pescaria. Meu pai tentou ensinar eu e minhas irmãs a pescar, coitado. De que ele perdeu todo o resto do cabelo que tinha na cabeça. Vocês já viram meu paizinho, né? Todo carequinho. Ele ama pescar, gente, ama pescar, a felicidade dele é pescar. Ele tentou ensinar a gente, pensa, 3 meninas. Ele passava mais tempo desenroscando os anzol. Aí uma pegava o anzol, jogava para trás, enganchava no orelha da outra. Era uma loucura. Eu sei que assim, você fica muito tempo debaixo de sol. Tem que gostar, quem gosta de pescar aqui? Cadê o povo? Aí, ó. Vocês sabem do que eu estou falando, tem que ficar lá no sol, né? Tem que arrumar todos os aparatos. É isca para não sei o quê. O peixinho gosta de comer esse. Se você quer pescar o outro peixe, é outra isca que você tem que arrumar. Não é assim? Debaixo de sol. Aí não pode nem ficar conversando, porque se você fica falando, parece que espanta os peixes. Tem um negócio assim, não é? Gente do céu. E você fica ali o dia inteiro. Quando está pescando, ainda está bom. E quando você volta para casa sem nada? É a história de Pedro. Ele tentou. E ele precisava, para se manter, pagar as suas contas, sustentar a sua família. É diferente que a gente faz isso por esporte. Aquilo ali era o dinheiro para pagar as contas. E ele tentou a noite toda. E ele foi num horário que era melhor. Chegou cansado. Sentou, Jesus estava pregando na praia. Jesus fala para ele, pega de novo, vamos para águas mais fundas. O convite de Deus para nós, para as profundezas, vai vir quando você está cansado. Que às vezes você pensa assim, não, Jesus vai me chamar para ir chapar nas profundezas com Ele. A hora que eu já estiver na vibe. Não, não é agora. É agora que você está cansado, é agora que você fala, eu não aguento nem orar. É agora. Venha para as águas mais fundas. Sabe por quê, queridos? Tem milagres que a gente só experimenta nos momentos onde você fala assim, eu não consigo mais. Porque se você conseguir fazer alguma coisa, aí não é milagre. Não é? Talvez você chegou aqui assim, cansado, sobrecarregado, querendo desistir. Mas Jesus está te chamando para voltar a queimar por Ele. Jesus está te chamando para ir mais fundo nele. Jesus está te chamando para escolher a boa parte outra vez. É necessário um movimento seu, está me entendendo? É necessário um movimento seu. Muita gente se pergunta, como é que eu posso ter mais fome, mais sede de Deus? Eu quero tanto ter mais fome, mais sede de Deus. A resposta é muito simples. O Salmo 63 vai dizer, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Percebe que para ter fome e sede é preciso primeiro buscar intensamente. É o que o texto da palavra de Deus está nos dizendo. Jesus preparou um lugar para você continuar queimando por Ele. Jesus preparou um lugar para nós continuarmos com os nossos corações em chamas por Ele. Para que você tenha fome e sede, você precisa começar a buscar. Se você der um passo na direção dEle, Ele vai andar quilômetros na sua direção. Se você dizer, Senhor, eu quero, Ele está pronto para derramar. Mateus capítulo 6, no verso 6 diz, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, Ele está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto, o recompensará. Existem verdades poderosas que podem te levar a um outro nível espiritual, que você só vai ter acesso no secreto. Só esse ambiente pode te elevar de nível, te promover no reino,
te libertar da escravidão das suas próprias vontades, para que você possa desfrutar de uma vida plena. Eu quero convidar você nessa noite a olhar comigo o secreto de Jesus, assim como um dia Ele chamou Pedro, Tiago e João para verem como era o secreto dele. E nós vamos aprender com Jesus aqui hoje, como permanecer queimando. Então permaneça queimando no secreto. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 17. Eu quero ler com você alguns versículos. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, abre aí. Se você tiver com a sua Bíblia no seu celular, pode abrir também, mas deixa o seu celular no modo avião. Eu quero ler com você essa experiência linda que esses 3 discípulos tão próximos de Jesus viveram quando Jesus chamou eles para ver o secreto. Ele disse assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser eu farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam. Os discípulos ficaram aterrorizados, caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não reconheceram, preferiram maltratá-lo. E da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Gente, tem uns mistérios que a gente recebe no secreto que ninguém entende, né? Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando era de João Batista. Mas ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Sabe, queridos, Jesus está convidando você esta noite para permanecer queimando no secreto, porque em primeiro lugar, o secreto afirma a tua identidade. O verso 5 desse texto que nós acabamos de ler diz: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. Só o secreto pode te trazer convicção da sua identidade em Deus. É lá no secreto onde você contempla o Senhor e Ele ministra em seu coração quem você é nele. Não é em outro lugar, é no secreto. Sabe, queridos, Jesus sabia quem Ele era. Jesus não tinha e não sofria de crise de identidade. Mas Deus brada do céu: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E eu tenho grande alegria nele. Ele me faz feliz. Todas as vezes que nós ouvimos sentenças dos céus declaradas a respeito do Filho, nós podemos acessar e tomar posse dessas verdades para nós, porque Jesus nos deu esse direito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando Jesus ouve o Pai dizendo: esse é o meu filho amado, essa cláusula de aceitação e de filiação, ela está sendo declarada para nós hoje. Você é o meu filho amado. E é tão lindo que essa verdade é bradada do céu por 2 vezes. Uma vez foi no batismo de Jesus e a outra vez foi no secreto. A sua identidade vai ser firmada em lugares de aliança e de intimidade. Eu estou entregando a você aqui um grande mistério. Você não precisa andar perdido sobre quem você é.
sua identidade está reservada em lugares de aliança e de intimidade. Foi no batismo e foi no secreto, aonde essa voz bradou dos céus. Sabe, queridos, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre investir contra a nossa identidade, mentindo para nós. Se Jesus sofreu isso, imagina nós. Quando Jesus foi para o deserto, antes de inaugurar o seu ministério terreno, ele foi para jejuar e ser tentado por Satanás. E quando Satanás se aproxima dele, ele diz: se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. E mais uma vez, ele vem e tenta, com essa semente maligna, colocar uma dúvida: será que você é mesmo então o Filho de Deus? Quantas vezes nós somos assolados dessa mesma forma? Ah, é? Não era você a filha amada de Deus? Olha aí, seu problema você não consegue resolver. Olha aí, o seu filho está doente. Olha aí, você não consegue pagar as suas contas. Não é você o Filho de Deus? Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a queimar no secreto. E ter a nossa identidade estabelecida pelo Senhor ali, para que nenhuma circunstância adversa no mundo seja capaz de roubar a certeza que temos de que somos filhos amados de Deus. Quando você vive a partir do secreto, você não tem dúvidas de quem você é. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, você tem convicção da sua identidade. Você se relaciona a partir da sua identidade. Você age e reage diante da vida, não a partir do que está acontecendo, mas a partir de quem você é em Deus. Permaneça queimando no secreto, porque o secreto ajusta as tuas emoções. No verso 7 diz: não tenham medo. Não tenham medo. Quem vive a partir do secreto não é governado por emoções. E não tem nada de errado com as nossas emoções. O nosso Deus nos fez assim, seres emocionais. O grande problema é quando as nossas emoções governam tudo. Quando nós somos guiados pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, pela preguiça. Quando nós somos governados por amargura e ressentimento, aí que mora o problema. Nós vamos sentir muitas coisas, irmãos. Tem um negócio que é ruim, que não desce legal, é injustiça. Injustiça causa uma coisa ruim em nós, sim ou não? Mas esse sentimento não é para governar a tua vida. Ah, eu fui injustiçado, então você vai para a vida lutando como um guerreiro. Não! Os teus sentimentos precisam ser governados pelo Espírito Santo de Deus. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver queimando por Jesus no secreto. Porque é ali onde as suas emoções são ajustadas. Ali é onde Jesus volta de novo os teus olhos para Ele. E Ele tira os teus olhos das circunstâncias. E Ele fala: olha de novo para mim. Continua olhando para mim. Continua lembrando quem você é. Você não reage a partir do que está acontecendo. Você não reage a partir do que disseram para você. Você não reage a partir do que foi feito com você. Você reage a partir da sua identidade. Em nome de Jesus. Queridos, se você ainda é uma pessoa reativa diante da vida, é porque te falta secreto. E hoje o Senhor quer nos atrair de volta para esse lugar. Quem vive no secreto vive descansado, vive confiante, vive alegre, vive bem disposto. Mesmo que tenha muita coisa para fazer, vive disposto, vive alegre, vive leve. Por quê, irmãos? Porque o fardo de Jesus é leve. Porque, sabe, andar com Jesus vai sim ter um jugo, vai sim ter um fardo, mas é suave e é leve. Então o Senhor está nos chamando para voltar para lá. Líderes, o Senhor está chamando você de volta a queimar no secreto. Para que você continue servindo bem disposto, alegre. Pastores, o Senhor está nos chamando para nos fazermos a pergunta: por que é que eu faço o que eu faço? Será que eu estou carregando um fardo sem Jesus? Será que eu estou fazendo as coisas na força do meu braço? Será que Jesus me pediu para fazer isso que eu estou fazendo? Porque muitas vezes nós começamos a jornada bem, mas não dá para terminar, sabe, na carne o que foi começado no Espírito.
2 Timóteo no capítulo 1, no verso 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem vive a partir do secreto desfruta do poder de ter uma vida equilibrada nas tuas emoções. Então, em nome de Jesus, volte a queimar no secreto, porque o secreto te prepara também para o seu destino. No verso 9 diz: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Jesus nunca perdia de vista qual era o seu destino. Era no secreto que o Pai dava forças para que ele suportasse o que estava por vir. Jesus sabia muito bem que ele haveria de enfrentar a cruz. Por muitos momentos, Jesus viu muitas pessoas sendo executadas na cruz e ele sabia que aquele era o seu destino. Por causa dessa missão tão dolorosa, tão desafiadora, Jesus precisava se fortalecer no amor do Pai, para que ele fosse capaz de enfrentar a dor do Calvário. Todas as vezes que nós estamos no secreto, nós somos revestidos de poder pelo próprio Pai, para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para nós, para que nós sejamos capazes de alcançar o destino que Ele desenhou para nós. O Senhor desenhou um destino para nós, amém, queridos? O Senhor entregou a mim e a você uma missão. E é Ele mesmo quem vai nos capacitar para cumprirmos essa missão. Quando nós não vivemos a partir do secreto, nós nos sentimos perdidos. Nós não encontramos um senso de propósito nas coisas que fazemos. Começamos a fazer as coisas porque é um evento, é uma agenda, é um ministério, meu nome está na escala, então eu tenho que ir. Mas o Senhor não quer isso de você. Ele quer que você entenda que a missão que Ele te deu, Ele vai te capacitar e te levar a cumprir. Sabe, queridos, quando nós vivemos a partir do secreto, as nossas vidas não são desgovernadas. Nós não tomamos decisões precipitadas. Nós sabemos esperar o tempo para falar, o tempo para agir. Nós não somos pessoas desistentes, inconstantes e inconsistentes nas coisas. Quantas vezes a gente começa algo e para no caminho? Quantas vezes a gente começa, mas a gente desiste? O Senhor não quer que você seja um eterno iniciante. O Senhor quer que você chegue até o fim. Que você conclua a carreira, que você guarde a fé e que você cumpra a sua missão. Permaneça queimando no secreto, porque o secreto te traz essa paixão constante. O verso 12 diz: da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Não à toa o ministério de Jesus ficou conhecido como a paixão de Cristo. A paixão levou Jesus a sofrer a maior de todas as dores que esse mundo pôde ver, porque ele estava sendo movido por paixão. O secreto abastece a sua paixão. Diga comigo assim: o secreto abastece a minha paixão. Sabe, queridos, amor é uma escolha, mas a paixão ela se esvai. Talvez você esteja aqui e você diga: mas eu amo o Senhor. Mas é só a paixão que vai fazer você levantar e andar mais uma milha, entregar, mas se te pedirem, sabe, uma capa, você dá a outra, dá o manto, dá a túnica. O Senhor vai te renovar a paixão para que você ande mais uma milha com essa pessoa que você disse: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Sabe, queridos, nós precisamos manter acesa essa chama, e isso só acontece no secreto. Então, se de repente para você parece que a intensidade da igreja aumentou, meu Deus, esse povo não para. Toda hora tem evento. Quebra aqui, quebra ali, constrói ali, abre porta, fecha a porta. Tinha a porta ali, foi lá, fechou, agora abriu de novo. Se para você parece que a intensidade da igreja aumentou, deixa eu te dizer, não é que a intensidade da igreja aumentou, é que a sua paixão diminuiu. Você precisa voltar a queimar no secreto, porque só um apaixonado não negocia. Um apaixonado, ele é doido. Eu não sei você quando você estava apaixonado, sabe aquele frio na barriga? Você comprou um negócio, um presente que você nem podia pagar.
Se você tinha que ir, você andava quilômetros. Se não tinha ônibus, você ia de bicicleta, você ia andando. Você dava um jeito. Será que nós ainda estamos apaixonados pelo Senhor? Nós não somos capazes de produzir fogo, mas nós podemos provocá-lo. Nós não somos capazes de produzir o fogo, mas nós podemos provocá-lo. E nós estamos aqui nesses 3 dias, provocando fogo. Amém! Aleluia! Aleluias! Essa era a missão do sacerdote lá no Antigo Testamento. O fogo não podia apagar no altar, mas quem tinha que trazer a lenha era o sacerdote. Jesus nos fez um reino de sacerdotes. Hoje nós somos os sacerdotes e a missão de trazer a lenha continua sendo nossa. Nós precisamos manter a chama acesa e levar a lenha todos os dias. Permaneça queimando no secreto, porque o secreto te faz conhecer a agenda do Pai. E eu encerro com o verso 14 que diz: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Depois daquela experiência extraordinária, Pedrão já estava lá: vamos ficar aqui, Jesus, eu faço uma tenda aqui para você. Ô Tapaeias, vamos ficar aqui, Jesus, como é bom. Jesus: Pedro, calma, Pedro, espera aí. Não é para ficar eternamente na boa parte lá no pé de Jesus. Tem que levantar. Uma hora você precisa se levantar em resposta ao que foi ministrado ao seu coração. Jesus vai ministrar ao seu coração aquilo que queima no coração dele. Então você vai se levantar incendiado, buscando a agenda de Deus. Quando nós vivemos a partir do secreto, nós entendemos a agenda de Deus. Nós queimamos por aquilo que queima no coração dele. Nós entendemos a urgência do chamado. E nós não procrastinamos aquilo que é importante para o nosso Pai. Na mesma velocidade que eu desfruto da boa parte, eu me levanto para carregar a toalha bacia. É assim que tem que ser a nossa vida. É assim que tem que ser o nosso dia a dia. Jesus saiu do secreto e logo depois no pé do monte estava ali um monte de gente. O texto fala uma multidão, gente esperando para ser curada, gente esperando para comer, porque ficou sabendo. Outro dia Jesus multiplicou pão. Estou com fome. Vai que hoje ele multiplicar carne também, vai que tem um churrasco. Eu não sei. Tinha gente querendo que expulsasse demônio, tinha gente querendo ouvir uma palavra. Sei que tinha muita gente ali esperando Jesus ao pé do monte. Ele subiu ali, ele foi, levou os 3, está lá. Está acontecendo alguma coisa, mas vamos ficar aqui esperando. Daqui a pouco ele vem. Jesus não pensa 2 vezes quando ele encontra aquele povo. Ele já vai rapidamente atendendo a necessidade de um, de outro, de outro, de outro. Tinha um pai ali chamando Jesus: pelo amor de Deus, socorre meu filho. Jesus: calma, vou lá, vou resolver, vou atender. O outro: Jesus, cura, Jesus, minha perna, Jesus, meu amigo, Jesus, minha mãe. Quem vive no secreto é movido pela motivação que move os céus. A motivação que move os céus é misericórdia, compaixão e graça. Eu vou morrer dizendo esse tripé dos céus. O que move o céu é misericórdia, compaixão e graça. Se você está fazendo o que você está fazendo e você não está sendo movido por misericórdia, compaixão e graça, para de fazer o que você está fazendo. Alinha o seu coração com a motivação dos céus. Então faça, porque você vai ter descanso, você vai ter renovo, vai fazer sentido o que você está fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem vive a partir do secreto adquire maturidade para entender que nós não somos escravos das nossas próprias vontades. Eu tenho certeza, teve gente aqui que trabalhou. Teve professoras e professores que hoje de manhã cedo, 7 horas da manhã, estavam lá no sol a pino, no desfile cívico. Cadê os professores? Cadê? Levanta a mão. Oh, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lá, com as criançadas. Sei lá quantas lutas você teve essa semana para você conseguir chegar aqui. Mas quem vive a partir do secreto não está limitado, amarrado pelas suas vontades. Porque às vezes, se você tivesse vontade, você estava em casa. Se dependesse da tua vontade, você estava lá espalhado no sofá, num arzão,
Netflix, ou sei lá, dormindo, né? Mas quem vive a partir do secreto não está limitado pelas suas vontades, porque entende que existe algo maior, porque entende que não é a sua agenda, agora é a agenda de Deus. Agora existe a agenda de Deus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive a partir do secreto vive a agenda de Deus, a agenda dos céus. E nós precisamos entender e aprender, queridos, o que é ter fome de Deus. Nós precisamos ser feridos por uma fome. A gente não sabe o que é ter fome de Deus. Porque quantas vezes para você vir para um evento como esse, você pensa, por que eu tenho que pagar uma inscrição? A igreja tinha que fazer evento de graça. Nós não temos fome de Deus. Porque quantas vezes nós somos convidados, sabe, a ofertar na causa de Deus, mas nós pensamos, vai faltar para mim. Eu não posso dar. Em outro momento eu oferto. Nós não temos fome por Deus, porque em ambientes de adoração, a gente fala assim, hoje eu não estou tão legal, no próximo culto eu adoro ao Senhor, vou levantar minha mão só até aqui. A gente não sabe o que é adoração. A gente não sabe, a gente não tem fome de Deus. Os nossos irmãos na África caminham mais de 20, 30 quilômetros a pé, num sol escaldante. Muitos deles não têm nem um chinelo havaiana, mas eles vão. E eles querem ofertar, eles não vão de mãos vazias. Mas às vezes eles não têm nada, mas o que eles têm é um saco de milho, uma galinha, eles levam um pouco de fubá e eles ofertam na casa de Deus. E eles vão dançando depois de caminharem 30 quilômetros a pé sem nenhum chinelo. A gente vem, toma banho no chuveiro elétrico, quentinha a água, nem sei para que nesse calor todo. A gente veste a roupa boa, a gente vem de carro, em Poconé, que você precisa virar a esquina, você já está na igreja. A gente entra, reclama se o ar não está legal, reclama se alguma coisa não está como você gostaria. Nós precisamos ser feridos por uma fome de Deus, queridos. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Será que nós estamos buscando o Senhor com todo o nosso coração? Ou será que nós estamos querendo as coisas que as mãos de Deus são capazes de nos dar? Será que nós estamos encerrando o nosso relacionamento com Deus a partir das mãos dEle? Deus me dê isso, obrigado. Deus me dê aquilo, valeu Senhor. Deus atende isso aqui, Deus vai atender. Será que o seu relacionamento com Deus não pode ir além do que as mãos dele são capazes de te dar? Vocês me encontrarão quando me buscares de todo o coração. Quando Jesus for tudo para nós, aí então nós o buscaremos. Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, a gente pega o telefone e liga para alguém. Já sei quem pode resolver. Liga para ciclano, resolve. Conhece alguém? Marcelo, fulano. Tá, resolveu, pronto. Mas e quando você não consegue resolver? E quando você já ligou para todo mundo? E quando você já tentou todos os recursos? E quando você já foi em todos os médicos? E quando você já tomou todos os remédios? E quando você já fez todos os tratamentos e não resolve? Aí você lembra de Deus. Liga, cadê o intercessor? Liga para o pastor. Vamos orar. Queridos, quando Jesus for tudo para nós, aí sim nós o buscaremos de todo o nosso coração. Quando nós entendemos que Ele é a fonte das fontes, nós precisamos destronar tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Jesus nas nossas vidas. O nosso reino não divide a glória dEle com ninguém. A grande questão que muitas vezes nós não temos uma vida espiritual constante. Aí você vai para o YouTube e procura lá como fazer uma vida devocional constante, como ter constância na minha vida espiritual. Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, vai ter algumas pessoas falando coisas boas. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Se me cabe, se você me deixa dizer. Você pode ver muitas estratégias, você pode ver muitas formas de fazer o seu devocional. Mas você só vai ser constante aquilo que você ama de verdade. Porque constância é fruto de lealdade. E nós só somos leais àquilo que amamos. Como nós precisamos amar o Senhor.
como nós precisamos amá-lo. Mas eu amo, Maressa. Eu sei, a gente pensa que ama. Só que existe um nível maior. Existe um amor que vai nos fazer entender que Ele é tudo para nós. E eu quero ativar esse amor no seu coração nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, despertar você para um tempo onde os teus olhos não serão mais capazes de enxergar nada além dele. Onde você vai dizer: Senhor, eu não tenho nada além de Ti. Senhor, eu não quero nada além de Ti. Eu quero, em nome de Jesus, chamar a existência sobre a sua vida um tempo onde você vai estar na presença de Deus não para pedir coisas, mas para dizer: Senhor, eu quero a sua face. Eu quero os teus olhos. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Eu quero te ver, eu quero te encontrar. Em nome de Jesus.